Baby Girl, novo filme da Halina Reznei, é um filme que, ao mesmo tempo que ele é ousado, ele também é bastante convencional, bastante menos provocativo do que ele pretende ser. Tudo vai depender de contexto, tudo vai depender de ponto de vista e de contexto histórico mesmo. Se a gente olha para o que o cinema americano já fez nas décadas de 70, 80, 90, até o começo dos anos 2000, esse filme ele vai ser extremamente soft. Ou se a gente olha mesmo para o cinema fora dos Estados Unidos, para o cinema francês, até mesmo para o cinema brasileiro. Mas se a gente olha para o cinema americano atual, ele parece até um ponto fora da curva, um filme mais ousado nos temas que trabalha, em como revela de alguma forma aqueles corpos, ou mesmo como ele foge de um lugar mais seguro e mais educativo e entra em alguns conflitos envolvendo os personagens que são mais debatíveis. Nada que já não tenha sido feito várias vezes, sobretudo no cinema europeu. A gente pode olhar para um filme como A Professora de Piano, do Haneke, que vai lembrar bastante dos questionamentos que vão estar presentes aqui, entre tantos outros filmes que falam sobre sexo, sobre vontade, sobre fetiche, sobre prazer, entre outros elementos aqui envolvendo principalmente a personagem, não só ela, mas principalmente uma personagem feminina, a personagem da Nicole Kidman. Muitas vezes esses filmes que são cotados para Oscar só de atuação, ou só de melhor ator, só de melhor atriz, geralmente são filmes extremamente protocolares de alguma forma, né? Geralmente são aqueles dramas feitos para aquele ator ou aquela atriz brilhar. Baby Girl passa muito longe disso. Aqui é mesmo uma tentativa de um resgate do thriller erótico que foi tão popular no cinema americano nos anos 80 e 90 e até perdurou durante boa parte dos anos 2000. Muitos desses thrillers principalmente envolviam essa ideia de um homem casado ou de uma mulher casada se envolvendo com uma mulher ou com um homem mais jovem e passava por essas temáticas, envolvia alguns fetiches sexuais, prazeres sexuais e muitas vezes entrava já desde ali da década de 80, isso fica muito forte em filmes como Atração Fatal mesmo, começa a envolver algum tipo de manipulação, um jogo de poder de alguma forma. Então ele não tem tanto a cara desse filme de Oscar focado apenas em uma atuação específica. Inclusive aqui o elenco todo é muito bom, né? São atuações muito boas, não só da Nicole Kidman, que tá muito bem e é a personagem que a gente tá junto com ela o tempo inteiro, até o que eu mais gosto no filme é essa escolha de ponto de vista que eu já comento, mas aqui o Harry Dixon, ele é muito bom ator, né? Como ele vai se transformando, como ele joga, como ele fala algumas frases e sai e deixa aquilo na cabeça da Nicole Kidman, né? Como ele manipula, ele é muito bom. O próprio Antônio Bandeiras aqui também tá muito bem no filme, já com uma figura que quase não pertence àquele mundo. Então gosto bastante do elenco, gosto de como o filme ele é executado de alguma forma, né? Ele é aquele filme bem feito na escolha dos planos, bem feito na execução de algumas cenas, sobretudo nessa relação como a Halina ela segura muito do tempo de algumas cenas, sobretudo quando envolve essa ideia de poder. Muitas vezes ela vai ficar presa no rosto da Nicole Kidman, a gente vai ficar preso no rosto da Nicole Kidman e a gente tem que entender tudo por conta do rosto dela. É um filme que eu gosto principalmente da sua parte inicial, quando ainda tá rolando alguma espécie de flerte ou antes disso, né? A construção aqui, né, como alguns elementos são colocados, né? O personagem que consegue domar um cachorro raivoso na rua de alguma forma e como ela vê aquilo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pincelada, né, desde o plano inicial, ela vai conseguir construir muito bem para se usar desses elementos com o avançar da narrativa, mas sobretudo essa parte inicial, a partir do momento que o personagem do Harry Dixon vai ter a primeira aparição dele, eu gosto de como o filme trabalha muito aquela dinâmica do olhar, o poder do olhar que a gente fala muito no cinema. Então aqui o poder do olhar, o ponto de vista do filme é o da personagem da Nicole Kidman. Claro, a gente vê ela também, a gente entende muito tudo pelo que a personagem está sentindo, por como ela consegue expor aqueles sentimentos no rosto e tudo mais, mas a gente sempre está com o olhar dela, a gente vê ela e a gente vê o que ela está olhando. Então como ela observa esse garoto, muitas vezes de longe, observa os gestos dele, como ele consegue manipular muitas vezes ao perceber que ele está sendo visto
mas sem deixar claro para ela que ele está sendo visto até que começa a rolar essa espécie de aproximação. Então, toda essa construção, para mim, ela funciona melhor do que quando o filme entra de fato no que ele quer fazer, quando ele entra nesse lugar que deveria ser, né, que ele propõe ser mais provocante, mais questionador, falar sobre essas ideias, mesmo de prazer, de tesão e por aí vai. É aí que eu digo que o que ele tenta fazer aqui não passa nem raspando do que o cinema americano já fez nos thrillers eróticos da década de 80 e 90, do que o cinema francês faz muito até hoje, né? É um filme que fala muito sobre sexo, mas expõe muito mal esses corpos, né? Praticamente tem uma ou outra cena de nudez, tem uma ou outra cena com um pouco mais caliente, digamos assim, mas realmente não tem muito. Ele fica muito bem, ele constrói bem a relação dos dois personagens, constrói essa ideia de um jogo mesmo de poder que funciona, mas quando esse jogo de poder tem que entrar no campo sexual, que é o que ele propõe, ou sensual, ou de tesão, ou mesmo de tentar entender aqueles personagens a partir do prazer que eles sentem, o filme ele peca muito, peca até pela omissão de alguma forma, né? É um filme que ele é provocativo pro cinema atual, mas ele ainda assim é muito, muito contido. Então é isso, eu acho que é um filme bem feito, bem estruturadinho, bem programadinho em algum sentido, né? Isso é muito bem pensado, como eu falei, como ela vai construindo e colocando elementos que vão ser importantes lá na frente, mas principalmente na escolha da cena inicial e do plano final, quando você começa a ver o filme, na metade do filme, se você lembra de como ele começa, você já sabe exatamente qual vai ser a cena final dele, né? Ele acaba se transformando até em um filme bastante previsível em algum sentido. Mas é isso, eu acho que ele é bem mais do que apenas um filme genérico de Oscar para atuação, né? Genérico para melhor atriz. Aqui, inclusive, o Harry Dixon ele deveria ter mais espaço para essa categoria de ator coadjuvante também, né? Então acho que é um trabalho muito bom do elenco de forma geral. A Halina é uma boa diretora, mas eu sinto que falta ela dar esse próximo passo, né? Ter um punch a mais na carreira dela. Por hoje é isso. Espero que vocês gostem. Quando esse filme estrear, ele chega nos cinemas apenas no dia 9 de janeiro. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e 4.